A galera tá me perguntando aí em relação ao jogo no Maracanã. Saiu uma decisão favorável a um pedido do Fluminense e do Flamengo também, em relação à não venda de ingressos. O Vasco conseguiu na justiça, com na 35ª Vara Civil, o direito de jogar no Maracanã, mas a venda de ingressos está brecada ainda. Faltam 6 partidas para o jogo. Teoricamente, o Vasco tem que abrir essa venda até 72 horas antes da partida. Poderia ter colocado a venda logo hoje, caso não tivesse saído essa decisão. Mas o Vasco, obviamente, está na justiça para recorrer, quer levar esse jogo para o Maracanã. Inclusive, até vi uma notícia do Globo Esporte hoje, que a gente pode também dar uma olhada aqui. E um dos argumentos que o Fluminense utilizou, e o Flamengo também, é sobre a separação das partidas, né? O intervalo das partidas de 72 horas, que é uma alegação que o Fluminense e o Flamengo fazem, né? E aqui o Vasco coloca na sentença, coloca nesse parecer, nesse modo de recorrer, o seguinte, que eles alegam que em 72 horas tem que ter esse intervalo, mas em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidas esse ano, esse intervalo não aconteceu. Isso aqui é a matéria do GE, como eu falei pra vocês, e tá aqui, ó. Então, cara, pra ser muito sincero, é um assunto muito chato, né, cara? É um assunto muito massivo, muito chato, e que eu tenho uma opinião muito clara em relação a isso. Flamengo e Fluminense, o Flamengo principalmente, quer sim segregar o Maracanã, quer levar o Maracanã como se fosse um estádio deles. Entendo completamente o trabalho que eles tiveram lá de conservação, da questão da grama, todo o trabalho que até a própria empresa que cuida da grama do Maracanã faz, mas cara, são argumentos vazios. O Vasco não é um time que vai jogar recorrentemente no Maracanã. O Vasco tem que ter o direito de pelo menos disputar o TPU. O que é o TPU? Em termos mais simples, é uma licitação para o Vasco poder administrar o Maracanã. Porque o Maracanã é um estádio do povo. Quem paga o Maracanã? Eu, você, o Ratão do Vasco, o discípulo do Capitão Passapano, o Renan Ferreira, o HTMX, o Leonardo Araújo, o Cadu Rodrigues, o Bruno Fernandes, a galera que tá aqui, o Lipe, sou eu e você. A gente paga os impostos, a gente então paga o Maracanã também, construiu o Maracanã com o dinheiro dos nossos impostos, porque o Maracanã é um bem público. Uma coisa é você ter uma administração, outra coisa é você segregar essa administração, e o que o Flamengo e o Fluminense fazem com base nesse argumento que tá claro que é fraco em relação ao gramado, é segregar o Maracanã. Inclusive, um dos argumentos utilizados pela juíza da 35ª Vara Civil, a Paula, né? A Paula fala que se em abril foram marcados 9 jogos pro Maracanã, por que um 10º jogo, que é do Vasco e que tem direito de estar no Maracanã, prejudicaria o gramado? Se marcaram 9 jogos para um mês inteiro, por que um 10º iria agravar e prejudicar o gramado? Então assim, cara, é uma coisa triste. A gente já falou aqui em outras oportunidades também que a 777 vê o Maracanã de fato como algo em que é um projeto da empresa. O Vasco quer administrar o Maracanã com a Legends, que administra, por exemplo, o Santiago Bernabéu, com a W Torre, que é outra empresa. Se vocês se lembram até um pouco da W Torre, ela fez parte de um projeto de reforma do Vasco da Gama, da época do Campelo ainda, que não foi pra frente, mas que ela fez parte do projeto, fez parte da ampliação aí desse projeto criado até pelo Pedro Seixas, que na época, se eu não me engano, era VP de obras, e a W Torre é a empresa que administra o Allianz Parque. E a 777 se juntou com essas duas grandes empresas que têm muita experiência nesse ramo de administração e diz que oferece melhores condições, que oferece também o Maracanã para todos, ou seja, se o Flamengo e o Fluminense e o Botafogo quiserem continuar jogando lá, podem jogar lá. O Botafogo não precisa, tem um bom estádio que é o Newton Santos, com uma grama nova, mas a hora que quiser também, o Maracanã também é do Botafogo. E, cara, é isso. Eu acho que o Vasco tem que continuar brigando sim, porque é de direito do Vasco. E hoje, a demanda de São Januário, ela não comporta a torcida do Vasco. A demanda de São Januário, ela não comporta o apelo do torcedor para grandes jogos, como é em relação ao Palmeiras. Se você botar um Vasco e, sei lá, vou botar
pegar um time aqui. Se você botar um Vasco e Volta Redonda hoje em São Januário, válido pelo Campeonato Brasileiro Série A, que é uma utopia, eu só tô dando um exemplo, o estádio de São Januário vai lotar. Vai ter mais de 15 mil pessoas, com certeza. Agora, um Vasco e Palmeiras, cara, o ideal é mesmo ser no Maracanã. São 60 mil pessoas e a história do Vasco, ela é repleta de boas histórias dentro do Maracanã. O Vasco foi campeão brasileiro dentro do Maracanã algumas vezes. O Vasco tem o Maracanã, de fato, como sua casa também. Então eu não acho justo, eu não acho... E eu falo isso, gente, sem o mínimo clubismo, tá? Se eu entendesse que o Flamengo e o Fluminense realmente tem esse ônus, realmente prejudica o gramado do Maracanã por um jogo ou outro que o Vasco for fazer dentro do estádio, eu falaria pra vocês que tecnicamente realmente prejudica. Mas, cara, esse argumento é fraco. Não é um argumento que condiz com o próprio TPU assinado por Flamengo e Fluminense. E a gente já teve problemas aqui ano passado em relação ao que aconteceu no jogo contra o Cruzeiro, que o Vasco teve que conseguir na justiça. E se a justiça não falhar mais uma vez, o Vasco vai conseguir jogar contra o Palmeiras no Maracanã, porque esse é o certo, gente. Esse é o básico, entendeu? Então, lamento muito a postura do Flamengo e do Fluminense, porque é isso. No fim das contas, o Maracanã também é do Vasco. O Vasco tem direito de jogar lá. O Vasco tem direito de solicitar uma data onde não vão ter jogos de Flamengo e Fluminense. O Vasco não está tentando conflitar com ninguém nesse sentido. E é isso. O Maracanã, ele é um lugar do vascaíno também. E que é muito legal você ter grandes jogos no Maracanã. Você enfrentar o melhor time da América no Maracanã. Com um bom embalo que o Vasco teve depois da vitória contra o Atlético Mineiro. É importantíssimo para o Vasco da Gama. Vamos ver. Mas por enquanto o panorama é esse. O jogo está marcado para o Maracanã, mas uma liminar não deixa o Vasco no momento vender ingressos. E a gente vai acompanhando nessa situação. Tá bom?